Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre 7 lições de como desligar emocionalmente de alguém. Se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se, deixe seu like e comente abaixo. Caravela livre. Isso ajuda o vídeo a chegar a quem também busca autonomia interior. Vamos lá? Há uma dor silenciosa que corrói a alma. A sensação de permanecer preso às lembranças e expectativas alheias, como se carregássemos correntes invisíveis atadas ao passado emocional. Epicteto, em seu Enchiridion, nos lembra que existe uma distinção fundamental entre o que depende de nós, nossos julgamentos, nossas reações e nossas escolhas, e aquilo que está além do nosso controle, as ações, as palavras e os sentimentos do outro. Quando confundimos os limites dessa dicotomia, entregamos ao outro a chave de acesso à nossa serenidade interior, permitindo que a própria história compartilhada se torne um cárcere. O apego inconsciente ao passado, às fotos, às mensagens não respondidas, aos IC que ecoam em nossa mente, gera um sofrimento contínuo e estéril. Sêneca nos adverte: quem é escravo de seus desejos é sempre infeliz. Mas qual é o desejo que nos escraviza? É o anseio por um desfecho emocional, por um reconhecimento tardio, por um retorno que talvez nunca venha. Carregar no peito as feridas do outro equivale a remar em águas estagnadas, sem vela nem bússola. Epicteto comparava a jornada humana a uma caravela navegando pelo oceano. Ela avança confiando no vento, mas precisa soltar as velas que não lhe conduzem, para redesenhar sua rota rumo à autonomia interna. Da mesma forma, desligar-se emocionalmente de alguém exige coragem para abrir mão de velas que já não servem ao seu leme, expectativas, ressentimentos, memórias que nos puxam para trás. Apenas assim, podemos redescobrir o leme que nos pertence e escolher o curso que ecoa nosso próprio propósito. Convido você a refletir. Até que ponto sua identidade está mesclada à experiência emocional de outra pessoa? Quantas horas do seu dia são consumidas por lembranças que não lhe trazem nada além de dor? A carícia do desapego começa com essa pergunta. É nela que germina a semente da liberdade estoica. Se nossos julgamentos são nosso domínio, então também é nosso poder decidir deixar de julgar o outro, interrompendo o ciclo de sofrimento. Nas 7 lições que virão a seguir, vamos explorar caminhos práticos e profundos do reconhecimento do vínculo tóxico à reintegração de um propósito próprio. Utilizaremos exercícios meditativos, reflexões filosóficas e analogias poderosas. O fio umbilical energético, a caravela solta das velas inúteis, a árvore com raízes profundas. Cada etapa foi pensada para tocar diretamente o seu coração e oferecer ferramentas que possam ser aplicadas hoje mesmo. Tópico 1. Reconhecer o vínculo energético tóxico. Você sente no fundo do peito um peso que insiste em lhe puxar de volta as memórias e expectativas que já não servem mais ao seu bem-estar? É como carregar um fio invisível conectado àquela pessoa, drenando sua energia e impedindo que você navegue com leveza rumo à autonomia. Para romper com esse padrão, precisamos acolher a dor silenciosa e entender como fomos condicionados a responder compulsivamente ao outro. Comece encontrando um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Chame à mente o nome ou a imagem dessa pessoa e observe as sensações no corpo. Talvez um aperto na garganta, uma tensão no peito ou um frio na barriga. Ao descobrir onde o corpo guarda aquela carga, coloque delicadamente a mão sobre o local e respire profundamente. Inspire contando até 4 e expire contando até 6. Imagine que, a cada expiração, você oferece compaixão a si mesmo, dissolvendo o nó emocional que ainda o liga a quem já partiu. Enquanto acolhe cada sensação, repita mentalmente: eu reconheço minha dor e libero o que não me pertence.
Essa afirmação gentil atua como bálsamo. Não nega o sofrimento, mas concede a si mesmo a permissão para soltá-lo aos poucos. Epicteto nos lembra que apenas nossos próprios julgamentos estão sob nosso controle, não as escolhas, emoções ou ações de outra pessoa. Quando mantemos vivo o peso alheio, entregamos ao outro a chave da nossa serenidade. Ao acolher o desconforto corporal e incentivar a liberação amorosa, ao invés de responder com auto-julgamento ou negação, começamos a cauterizar o cordão umbilical emocional que mantinha nosso eixo frágil. Pratique essa observação compassiva 3 vezes por dia, sempre que o nome ou a lembrança surgir. Permita-se sentir sem lutar, oferecendo a cada exalação um pouco mais de alívio. Assim, não cortamos a conexão de forma abrupta e traumática, mas a tratamos com ternura, até que ela se dissolva por completo, restituindo a você o poder da própria paz interior. Tópico 2. Redefinir a narrativa interna. Existe dentro de nós uma voz sussurrante que remexe em feridas antigas, repetindo frases como "se eu tivesse sido melhor, nada disso teria acontecido" ou "isso é culpa minha". Esse eco de diálogos passados prende a mente em um carrossel de culpa e arrependimento, reforçado por conexões sinápticas que o cérebro reproduz sempre que você revive a cena. Para começar a desligar-se emocionalmente de alguém, é preciso encarar esse processo de ruminação e, com compaixão, escolher uma nova história para si. Sente-se novamente em um lugar sereno, feche os olhos e traga à consciência a voz crítica que emerge quando você pensa naquela pessoa. Observe as palavras exatas que ela pronuncia no seu interior e permita que o corpo revele onde esse pensamento gera tensão. Talvez um nó na garganta ou um peso sobre os ombros. Reconhecer esse gatilho é o primeiro passo. Em seguida, rotule mentalmente. Este é o pensamento de culpa, ou a voz que me diz que falhei. Nomear o padrão o retira do anonimato e enfraquece seu poder sobre você. A neurociência explica que, quanto mais você repete essa voz de autocrítica, mais fortes se tornam as trilhas neurais que a sustentam. Estudos indicam que a ruminação prolongada aumenta a atividade da amígdala, o centro emocional do cérebro, e reduz a eficácia do córtex pré-frontal, responsável pelo controle racional. Para escapar desse ciclo, precisamos desviar o pensamento tóxico assim que ele surgir, interrompendo o reforço negativo. Proponho uma técnica simples em 3 etapas. Identificar. No momento em que o diálogo interno crítico aparecer, anote mentalmente sua frase. Seja preciso. Se for "nunca vou superar isso", capture exatamente esse enunciado. Rotular. Diga para si mesmo, com voz calma, "isso é culpa" ou "isso é arrependimento". Ao rotular, você cria um espaço entre o pensamento e sua reação emocional. Desviar. Escolha uma atividade breve que distraia a mente. Escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Ouvir um trecho de música que acalme o coração ou simplesmente contar de 1 a 10 devagar, sentindo cada número como uma batida de tranquilidade no corpo. Para ilustrar, conheci a história de Laura, que enfrentou um término de relacionamento há 2 anos. Todas as manhãs, ao acordar, ela repelia uma enxurrada de pensamentos saudosos e culpantes. Ao aplicar essa técnica, ela notou que, ao identificar e rotular o pensamento, já sentia um alívio imediato, como se um nó interno fosse desfeito. Depois de desviar por 5 minutos para escrever no diário seu propósito no dia, "Sou merecedora de amor e respeito", Laura descobriu que a voz crítica ficava cada vez mais silenciosa, até se transformar em um lembrete breve, facilmente contornado. Essa transformação mostra que menos fala interior, quando bem feita, pode significar mais espaço para autocuidado genuíno. Menos intensidade de ruminação abre caminho para você redescobrir suas próprias conquistas, sonhos e qualidades, sem o filtro embaçado da culpa alheia. Tópico 3.
Desafiar crenças inconscientes. Você já percebeu como, em momentos de fraqueza emocional, surge aquela esperança silenciosa de que, se recebesse uma mensagem ou um sinal daquela pessoa, tudo se encaixaria novamente? Esse impulso é alimentado por crenças profundas que moram no inconsciente. Ideias como preciso ser validado por ela, ou sem essa relação, minha vida perde sentido. Para desligar-se de alguém, é fundamental expor essas crenças à luz da razão e questioná-las com ternura. Encontre um caderno e anote a primeira afirmação que vier à mente quando sentir saudade ou solidão. Eu só me sinto completo quando ela me responde. Ou, meu valor depende do reconhecimento dele. Olhe para essa frase como se fosse a inscrição de um velho pergaminho empoeirado. Você sabe que pertence ao passado, mas ainda insiste em folhear suas linhas. Pergunte-se, com curiosidade sincera, por quê? Por que acredito que minha completude depende dessa pessoa? Por que sinto que meu valor está em suas mãos? Responda com honestidade e repita o porquê, até 3 vezes, como quem desenrola um novelo de lã para encontrar seu começo. Cada pergunta em profundidade desvela camadas de condicionamento emocional, talvez o medo do abandono antigo, expectativas familiares não resolvidas ou a crença de que amor é sinônimo de dependência. Essa investigação socrática interna é libertadora porque revela que essas crenças não são universais nem imutáveis. Elas foram formadas em momentos de vulnerabilidade e podem agora ser reformadas. Sócrates dizia que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ao aplicar esse exame a si mesmo, você desmonta o mito de que precisa da validação externa para se sentir inteiro. Em seguida, pratique a distinção crucial que os estoicos chamam de dicotomia de controle. Eu sinto essa necessidade, mas isso não define quem eu sou. Reescreva a crença original em 2 partes. Primeiro, o eu sinto, uma verdade empática e não julgadora. E depois, o isso não sou eu, uma afirmação de identidade autônoma. Por exemplo, de eu só me sinto completo quando ela me responde, para eu sinto falta da resposta dela, mas isso não define meu valor. De meu valor depende do reconhecimento dele, para eu sinto o desejo de ser reconhecido, mas meu valor é inerente a mim. Verbalize essa nova crença várias vezes diante do espelho, olhando nos próprios olhos. Cada repetição fortalece sinapses que dissociam o seu ser da necessidade alheia, criando um espaço interno estável onde o afeto próprio floresce. Para reforçar a prática, imagine uma árvore cujas raízes profundas representam seus valores fundamentais. Coragem, honestidade, compaixão. Os galhos, antes entrelaçados à antiga relação, agora se soltam com suavidade ao vento, mas as raízes continuam firmes no solo da sua essência. Mesmo sem folhas antigas, a árvore permanece viva e capaz de brotar novas folhas de alegria e propósito. Se este exercício de desafiar crenças inconscientes tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente Raízes Fortes para celebrar o momento em que você decidiu reenraizar seu valor em si mesmo. Tópico 4. Cultivar presença e autocontrole. Quando a saudade aperta ou uma lembrança indesejada invade sua mente, é como se fosse puxado de volta a um momento que você gostaria de esquecer. Nesses instantes, a tentação de retomar contato, um texto, uma ligação, uma checada discreta nas redes, surge quase como um refúgio automático. Mas essa fuga emocional apenas mantém vivas as correntes que você deseja quebrar. Para realmente desligar-se de alguém, é essencial cultivar a presença plena e o autocontrole, aprendendo a habitar cada momento sem correr em busca de consolo externo. Escolha um momento tranquilo do seu dia. Pode ser logo ao acordar ou enquanto se prepara para dormir. E dedique 2 minutos para um exercício de ancoragem. Sente-se com a coluna ereta,
os pés firmes no chão e as mãos repousando suavemente sobre o colo. Feche os olhos e leve toda sua atenção ao ponto em que o corpo toca a cadeira ou o colchão. Note o peso do corpo, a distribuição do seu peso entre as nádegas e as pernas, a sensação de contato com o ar nos pulmões ao inspirar e expirar. Ao concentrar-se nesse aqui e agora, você cria uma barreira invisível contra a fuga emocional, lembrando-se de que nada fora de você pode alterar esse estado de presença. É nesse espaço de atenção consciente que desenvolvemos o autocontrole. Marco Aurélio aconselhava a viver como se estivesse constantemente sob observação da razão. Ao perceber seu impulso de checar o celular ou revisitar conversas antigas, use essa mesma atenção. Reconheça o desejo sem julgá-lo. Imagine-o como uma nuvem passageira e, em vez de agir, retorne gentilmente ao ponto de contato com seu corpo. Cada retorno reforça seu poder de escolha, criando sinapses que favorecem a calma em vez do automatismo. Pesquisas mostram que a prática regular de atenção plena reduz em até 40% a compulsão por checar notificações e diminui a ansiedade associada ao apego emocional. Um estudo recente com praticantes de meditação moderada revelou que apenas 8 semanas de treino, com 5 minutos diários, produzem mudanças mensuráveis no córtex pré-frontal, fortalecendo a capacidade de inibir impulsos e reagir com serenidade. Isso significa que, ao cuidar de sua presença interna, você está literalmente remodelando seu cérebro para viver de forma mais livre. Para complementar essa ancoragem, crie um pequeno mantra que fale ao seu coração, como: estou aqui, agora, seguro em mim mesmo. Repita-o silenciosamente a cada respiração, sentindo cada palavra ecoar em seu peito. Essa frase torna-se um lembrete amoroso de que você não precisa buscar fora a estabilidade que já existe dentro de você. Imagine-se como o timoneiro de um barco em mar urbano agitado. As ondas das emoções trazem ventos fortes que tentam deslocar sua embarcação para recantos sombrios de saudade e impulsividade. Mas, ao manter o leme firme, sua atenção ancorada no presente, você permanece estável, percebe a beleza do movimento das águas e escolhe a rota que deseja seguir, sem se deixar levar pelo vai e vem das lembranças. Tópico 5. Reprogramar padrões mentais. Quando estamos presos a alguém, nosso cérebro cria atalhos automáticos que disparam ondas de ansiedade ou saudade ao menor sinal. Uma notificação, uma foto antiga, até o ruído de um nome digitado. Esses padrões mentais funcionam como um software emocional que, sem ser atualizado, continua rodando a mesma programação obsoleta de dependência e compulsão. A quinta lição para desligar-se emocionalmente de alguém é reprogramar esses padrões, substituindo estímulos externos por rituais internos de autocuidado que gerem verdadeira gratificação. Comece reconhecendo o gatilho que você mais responde. Talvez seja ver o telefone brilhando, ouvir uma música que remetia à relação ou até checar um aplicativo específico. Quando identificar o gatilho, faça uma anotação breve num caderno ou no bloco de notas do celular, só para manter a memória viva de como funciona essa sequência automática. Gatilho: sinal externo, imagem, som, notificação. Reação automática: angústia, impulso de checar, sensação de vazio, comportamento derivado, abrir o aplicativo, reler mensagens antigas, buscar respostas. Agora, proponho um ritual de substituição que ocupará esses mesmos passos, mas com foco no cultivo de neurotransmissores benéficos, endorfinas, serotonina e oxitocina, que fortalecem o equilíbrio interno. Ele leva apenas 5 minutos. 1. Prepare o ambiente. Encontre um espaço silencioso, apague luzes diretas e, se possível, acenda uma vela suave ou utilize uma luz indireta. Desligue o celular.
ou deixe-o em modo avião e sente-se de forma confortável. Esse isolamento inicial sinaliza ao cérebro que você está iniciando um programa de autocuidado. 2. Respiração ritmada e afirmação. Inicie a sequência de respiração consciente. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure por 2 segundos e expire pela boca, contando até 6. Simultaneamente, repita-se a afirmação que melhor ressoa em seu coração. Por exemplo, eu me nutro com amor próprio. Essa conjunção de ar e palavra cria uma cascata de endorfinas, regulando o humor antes mesmo de a mente buscar dopamina externa. 3. Movimento gentil. Após 3 ciclos de respiração, levante-se e faça um pequeno movimento corporal, um breve alongamento lateral ou uma série de polichinelos suaves, 10 repetições. O exercício físico estimula a liberação de serotonina e oxitocina, reforçando a sensação de bem-estar sem depender de curtidas ou respostas alheias. 4. Gratidão focada. Por fim, pegue seu caderno e anote uma única frase de gratidão. Agradeço pelo ar que me preenche. Agradeço pela minha capacidade de recomeçar. Ao escrever, sinta cada palavra como uma semente de positividade plantada em solo fértil, nutrindo suas vias neurais de satisfação interna. Esse ritual, quando repetido diariamente, atua como uma atualização de software emocional. Você substitui o loop de procura de validação externa por um código interno de amor próprio e resiliência. Com o tempo, a antiga programação, o impulso automático de checar mensagens ou buscar sinais, perde prioridade, cedendo espaço a comportamentos que realmente o fortalecem. Considere a história de um jovem chamado Rafael, que passava horas revisitando conversas de um relacionamento passado. Ao adotar esse ritual de 5 minutos, sempre que sentia o impulso de reabrir o chat, descobriu que, após 2 semanas, seu desejo de checar desaparecia quase por completo. Ele relatou que, ao invés de sentir vazio, passou a experimentar uma saciedade interna, uma sensação de completude que não dependia de ninguém além dele mesmo. A metáfora do alquimista é perfeita para ilustrar essa transformação. Durante séculos, almejava-se mudar chumbo em ouro. No campo emocional, nossa dor de apego é o chumbo pesado que corrói nosso bem-estar. O ritual de reprogramação mental é o cadinho em que, com calor de disciplina e paciência, transformamos essa dor em ouro, aprendizagens, autoconfiança e amor próprio. Tópico 6. Reintegrar o propósito e a visão de si. Ficar preso a alguém pode gerar um vazio tão profundo que, ao nos perguntarmos "Quem sou eu sem esse laço?", a resposta parece um eco distante. Esse vazio existencial é muitas vezes o último resquício de dependência emocional, a sensação de que nossa identidade se dilui quando deixamos de ser o parceiro de, ou o amigo de. Para desligar-se de alguém de forma definitiva, precisamos reintegrar um propósito maior e reconstruir uma visão de nós mesmos independente de qualquer relação. Comece refletindo. Há quanto tempo você não se pergunta o que realmente me move além dessa conexão? Sente-se com o diário Corpo Plais Mente aberto e escreva, em letra cursiva e com todo carinho, a frase que inicia com "Eu existo para". Complete-a com 3 valores centrais que toquem seu coração. Por exemplo, eu existo para aprender, servir e criar beleza. Esse exercício kantiano, de tratar-se como fim em si mesmo e não como meio para preencher vazios alheios, lembra que sua vida tem um significado intrínseco, não condicionado por nenhuma pessoa. Ao nomear seu propósito, você começa a fortalecer suas raízes internas. Imagine uma árvore robusta em um campo aberto. Suas raízes profundas penetram o solo, encontrando água, nutrientes e estabilidade, independentemente de quantos galhos secos caíram em tempestades passadas. Assim deve ser sua identidade.
ancorada em valores que resistem às estações do coração, permitindo que você floresça, mesmo após qualquer perda. Para aprofundar essa reintegração, proponho uma pequena meditação guiada de 5 minutos. 1. Conexão com a respiração e propósito. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e leve a atenção ao ritmo natural da sua respiração. Em cada inspiração, repita mentalmente a palavra que simboliza seu primeiro valor. Por exemplo, aprender. Em cada expiração, visualize esse valor se espalhando do seu peito para todo o corpo. Faça isso por 3 ciclos. 2. Visualização de si no futuro. Imagine-se daqui a 6 meses, vivendo plenamente seus valores sem qualquer carga emocional antiga. Onde você está? O que faz? Quem você se tornou? Permita que essa imagem seja vívida. Cores, sons, sensações. Tudo contribui para afirmar a nova identidade. 3. Afirmar seu compromisso. Ao final, repita em voz alta a frase completa. Eu existo para aprender, servir e criar beleza. Deixe que o som das suas próprias palavras ecoe como um selo de alicerce interno. Esse momento de auto-reconhecimento fortalece o córtex pré-frontal, criando memórias emocionais que apoiam sua visão de si. Conheci a história de Ana, que após um término doloroso, sentia-se sem rumo. Ao escrever seu propósito, eu existo para inspirar com minha arte, e praticar essa meditação diariamente, ela reconstruiu sua autoestima e encontrou novas oportunidades de exposição de seus quadros. Em poucos meses, Ana se sentiu mais completa do que jamais estivera, pois descobriu que seu valor estava em sua criação, não em uma relação rompida. Esse processo de reintegração também serve para distinguir eu sinto de isso sou eu. Quando a saudade bater ou a tentação de procurar a pessoa surgir, lembre-se: sinto falta, mas não sou dependente disso. Repetir essa distinção em voz baixa, quando o impulso surgir, reforça a separação entre emoções passageiras e identidade duradoura. Tópico 7. Sustentar a nova frequência vibracional. Após reconhecer o vínculo tóxico, redefinir sua narrativa, desafiar crenças, cultivar presença, reprogramar padrões e reintegrar seu propósito, surge a 7ª lição: sustentar a nova frequência vibracional. Esta etapa é crucial para que as transformações internas se cristalizem e resistam às recaídas, que, naturalmente, podem acontecer. Desligar-se emocionalmente de alguém não é um ato único, mas um processo contínuo de cuidado amoroso consigo mesmo. Imagine que você ajustou o afinador interno para uma frequência de paz, autoconfiança e propósito. Sem manutenção, esse instrumento desafina com o tempo. A saudade noturna, um sonho recorrente ou um gatilho inesperado podem desequilibrar suas emoções e trazer de volta velhas sensações de angústia. Para evitar esse descompasso, é necessário aplicar um ritual de sustentação por pelo menos 7 dias consecutivos, fortalecendo sua nova onda interna. Comece cada manhã escrevendo uma frase de gratidão que inicie com "Eu ofereço a mim mesmo" e complete com algo concreto, como "Eu ofereço a mim mesmo compaixão ao lembrar da nossa história. Eu ofereço a mim mesmo coragem para permanecer íntegro em minhas escolhas." Este diário de oferta incentiva o cérebro a produzir dopamina e oxitocina de forma saudável, vinculando o ato de cuidar de si ao prazer interno. Ao escrever, permita-se sentir o calor da gratidão percorrendo o corpo, abastecendo sua frequência com uma onda estável de bem-estar. Durante o dia, reserve 3 breves pausas para reconhecer sinais sutis de recaída. Aquele pensamento involuntário que surge, o aperto no peito ao receber uma notificação, ou a vontade repentina de checar mensagens antigas. Cada vez que notar esses indícios, acolha o impulso sem julgá-lo e repita silenciosamente: "Isto não é crise, é parte do meu processo de cura."
Essa distinção clara entre crise e cura impede que o afeto próprio seja abalado por emoções passageiras, reforçando sua nova identidade. Para consolidar, pratique o modelo mental estoico para críticas internas sempre que a voz crítica tentar ressoar. 1. Observar. Reconheça o pensamento de dúvida ou desânimo. 2. Rotular. Identifique-o como eco do passado. 3. Aceitar. Permita que ele exista, sem agir. 4. Redirecionar. Volte ao propósito que você escreveu no diário. Esta prática mantém seu foco alinhado às raízes profundas, cultivadas na lição anterior, evitando que pequenas fissuras emocionais se tornem rachaduras maiores. Ao final de cada dia, antes de dormir, escreva 3 cenários em que você percebeu sua nova frequência vibracional operando com sucesso. Talvez tenha sentido paz ao lembrar sem apego, tenha respondido com autocompaixão a um gatilho, ou tenha redirecionado seu pensamento para seu propósito. Esse registro noturno reforça, via neuroplasticidade, as conexões cerebrais que sustentam sua liberdade emocional. Pense na analogia do oleiro. Ele molda o barro com delicadeza, passando o torno lentamente, ajustando cada curva até alcançar a forma desejada. Mas se ele retirar a peça prematuramente, ela perde forma e desaba. Seu processo emocional é semelhante. Precisa de pequenas rotações diárias para consolidar a nova forma interna. A estátua de serenidade que você esculpiu em si mesmo. Lembre-se de que recaídas não são fracassos, mas oportunidades de observação compassiva. Quando um sonho ou um pensamento antigo ressurge, veja como um lembrete gentil de que a cura é contínua. A cada dia mantido no ritual de gratidão, pausa consciente e registro de conquistas. Sua frequência se torna mais resistente até que a saudade deixe de ecoar como dor e passe a ser apenas uma memória suave, sem poder de arrastar você de volta. Se esta 7ª lição fortaleceu sua convicção de sustentar sua nova frequência vibracional, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente Frequência Renovada para celebrar seu compromisso de manter a cura viva dia após dia. Você percorreu uma jornada intensa de 7 passos para desligar-se emocionalmente de alguém que ocupava espaço demais na sua alma. Cada lição foi uma pedra na fundação da sua autonomia. Reconhecer o vínculo energético tóxico. Você acolheu a dor silenciosa, localizou a tensão no corpo e aprendeu a oferecer compaixão para cauterizar o fio umbilical emocional. Essa primeira liberação permitiu que seu leme interno começasse a se restabelecer. Redefinir a narrativa interna. Identificar o eco de culpa, rotulá-lo sem julgamento e desviar o pensamento tóxico abriu espaço para que uma história de gratidão e autocuidado substituísse o loop da ruminação. Desafiar crenças inconscientes. Questionar até 3 vezes o porquê das suas expectativas de validação externa mostrou que sua completude não depende de outra pessoa. Você integrou a distinção entre sentir uma saudade e ser definido por ela. Cultivar presença e autocontrole. Ancorar-se no contato corpo-solo, repetir um mantra de serenidade e perceber o impulso sem ceder ao automatismo fez do levar o leme com firmeza um hábito cotidiano, mesmo em mares emocionais agitados. Reprogramar padrões mentais. Ao substituir o gatilho digital e o busca de dopamina externa por um ritual de 5 minutos de respiração, movimento e gratidão, você atualizou seu software emocional, transformando chumbo em ouro interno. Reintegrar propósito e visão de si. Escrever "Eu existo para" e completar com valores sinceros, reintegrou sua identidade às raízes profundas. Uma árvore que sustenta sua copa, mesmo sem galhos secos, livre do vazio existencial. Sustentar a nova frequência vibracional. A prática diária de gratidão. Eu ofereço a mim mesmo. Reconhecimento compassivo dos gatilhos e diário de conquistas
firmou a nova onda interna, evitando que recaídas fossem sinônimo de derrota. Sêneca nos ensinou que o destino guia quem o aceita e arrasta quem lhe resiste. Ao aceitar que você não controla o outro, mas pode governar seu próprio juízo, você reconquistou a liberdade de escolher como navegar pelos mares da lembrança. Viktor Frankl, em sua experiência nos campos de concentração, descobriu que até nos piores momentos há um sentido que nos sustenta. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa mudança interna, impulsionada por significado e propósito, tornou-se sua bússola. Para que a autonomia emocional não se perca com o passar das horas, proponho um compromisso prático. Nos próximos 3 dias, mantenha o ritual de gratidão matinal, a pausa de presença ao sentir saudade e o registro noturno de suas vitórias íntimas. Observe como sua frequência vibracional se fortifica. Cada prática é um passo pelo deserto emocional, conduzindo você ao oásis da serenidade interior. Lembre-se da metáfora final. Atravessar o deserto não é sofrer em vão, mas caminhar como peregrino em busca do oásis que mora dentro de você. Cada grão de areia sob seus pés é um aprendizado. Cada gota de suor, uma prova de resiliência. E quando o sol do propósito brilhar, você descobrirá que a jornada, mesmo árida, revela paisagens de força e beleza que só o despertar interno pode oferecer. Se este roteiro tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente Peregrino Sereno para celebrar sua travessia rumo à autonomia. Compartilhe com quem precisa entender que o maior ato de amor próprio é soltar o que nos aprisiona e navegar com nosso próprio vento. Você é o capitão da sua caravela interior. Solte as velas que não o conduzem e siga em direção ao horizonte do seu próprio ser. Até o próximo vídeo.